Bom dia. Do ponto de vista de adaptação mitocondrial, o que é melhor? 1 hora, 140, 150 BPM ou 30 minutos a 180, 190? Grande abraço. João, lembra que quando a gente fala... o termo adaptação mitocondrial é um termo interessante, né? Mas a gente prefere falar ajuste para endurance, né? Que são sistemas de capacidade de processamento de energia de longa duração. Então, o que acontece? É muito difícil você falar valores absolutos, porque quando você fala valores absolutos, você não está falando do que é a capacidade do indivíduo. Então, basicamente, né, você tem que saber primeiro qual a capacidade do indivíduo. Porque, por exemplo, você pode ter um indivíduo que a 120 batimentos, né, ou 130 batimentos, ele esteja sentindo um esforço muito grande. Para ele, pode ser que esse seja o limiar anaeróbico dele. Ao passo que você pode ter um outro indivíduo extremamente adaptado à endurance, que a 150 batimentos, ele está correndo e conversando com você. E outra coisa mais difícil ainda, você pode ter dois indivíduos no mesmo esforço, e essa parte é tricky. Então imagine dois indivíduos correndo a 18 km por hora, um do lado do outro. E um vai estar fazendo 160 batimentos e o outro está fazendo 130. Então existem diferenças entre as capacidades físicas das pessoas que vão determinar o que aquele exercício representa para eles. Mas quando você fala de probabilidade, se você quer adaptação de endurance, se você quer melhorar, por exemplo, o que é o seu metabolismo energético, né, a gente começaria com frequências cardíacas menores e tempos de ação maiores, tá? Por quê? Porque quando você vai aumentando a frequência cardíaca, João, o que acaba acontecendo é que você tem uma transição para uma intensidade de treino muito grande. E essa intensidade de treino muito grande, se a gente fosse fazer, por exemplo, um exame que chama ergospirometria, né, você veria que passa da sua capacidade aeróbia e entra na sua capacidade anaeróbia. São os limiares anaeróbicos. E quando você faz essa transição por causa da intensidade do trabalho, você muda de metabolismo. Agora vamos fazer duas ponderações importantes. Primeiro, não existe trabalho 100% tensional, não existe trabalho 100% de endurance, tá? Isso quer dizer que você está melhorando mitocôndria com qualquer tipo de esforço que você faça. A questão é, se o seu alvo é acertar na resposta mitocondrial, a melhor forma de você avaliar isso é fazendo uma ergospirometria para trabalhar logo abaixo do seu limiar anaeróbico. Ou então, você trabalhar com picos além do seu limiar anaeróbico, mas não sustentados, né? E aí a gente fala de formas de treinamento, né? Existe diversas formas de você buscar aumentar o seu limiar anaeróbico, né? Que é isso que a gente faz, na verdade, né? A gente aumenta muito pouco nossa capacidade de consumo máximo de oxigênio, o tal do VO2 máximo, tá? Isso daí, né, estima-se que a gente consiga mudar de 10 a 15% no total ao longo da nossa vida, tá? O que a gente muda é o nosso limiar anaeróbico. Isso a gente muda, a gente consegue treinar ou exercer trabalhos mais intensos sem entrar no nosso limiar, na nossa capacidade anaeróbica e, portanto, entrar em fadiga, tá? Agora, falando considerando a sua pergunta, né, em termos de probabilidade, tá? É mais fácil você trabalhar, ou é mais fácil que você acerte a intensidade do seu trabalho de endurance, ou seja, seu estímulo mitocondrial primário, se você trabalhar numa frequência cardíaca menor em um tempo maior, tá bom? Lembrando de novo, então o HIIT não faz efeito mitocondrial? Faz sim, lógico que faz. Pessoal, qualquer esforço faz com que o seu corpo ele mude, tá? Mas entenda que existe uma intensidade de esforço que faça isso de uma forma melhor. Por que eu estou dizendo isso? Vou pegar um estudo, né, que dois caras sensacionais fizeram, Jeremy Lenick
e um outro cara chamado Dunkel. Então, o Lenick e o Dunkel, eles estudaram o seguinte: se eu colocar o sujeito para treinar até a falha, com um peso baixo ou com um peso alto na musculação, qual dos dois tem uma resposta melhor? Tá? É mais ou menos isso que você está falando para mim. Se eu for correr devagar ou rápido, qual que me dá mais adaptação de endurance? Né? E o que eles descobriram? Que são adaptações diferentes. Né? Elas são diferentes o suficiente para que você, quando opte por uma ou outra, você tenha resultados que são ligeiramente diferentes. Tá? No trabalho deles, o que eles falam em relação à carga? Né? Aliás, a peso. Né? Eles de fato falam que o peso é uma variável crítica para você conquistar massa muscular. Porque quando você trabalha com pesos, você faz falha com pesos altos, você tende a desligar as células musculares, desligar entre parênteses, né? E iniciar o processo de recuperação imediatamente. Ao mesmo tempo que se você trabalhar em falha com pesos menores, você desliga a célula por questões metabólicas, mas não por questões de regeneração, tá? Isso tem importância? No mundo do treinamento tem total importância, porque isso define para que você está fazendo, você está construindo aquela aptidão física daquela pessoa, tá? Muito boa a sua pergunta, João Pedro. Mas lembra disso, tá? Lembra que a adaptação mitocondrial acontece em qualquer situação de esforço físico, né? E que você, mesmo que você faça musculação, você vai ter adaptação mitocondrial, tá? Isso não é uma exclusividade do exercício que nós chamamos de exercício aeróbico, né? Isso acontece com qualquer exercício. É que mais com um e menos com outro.